Democracia à luz das Escrituras. Frank Binford Hall. Primeira parte. No presente momento prevalecem duas grandes ideias do mundo, no que diz respeito à sua existência nacional, política e social. Elas são radicalmente diferentes e claramente incoerentes uma em relação à outra, todavia o atual estado de coisas nos leva a suspeitar que ainda está para ser encontrada uma forma de poder reuni-las em uma espécie de amálgama, e a voz das escrituras proféticas nos confirmam essa expectativa. As duas grandes ideias são, respectivamente, a democrática e o imperialismo. Há muito tempo ambas têm estado em cena. A democracia se nos apresenta como o produto acabado da sabedoria das eras. Pode-se dizer que a história nos dá o registro longo e sombrio de experiências humanas na arte de governar, e com base na experiência passada a ideia democrática tem evoluído e agora detém o domínio entre as nações esclarecidas. Usando a famosa frase de Abraham Lincoln, trata-se do governo do povo, pelo povo, para o povo. Na prática, ela resume-se à ideia de pessoas serem governadas por uma maioria, pois nunca há unanimidade, portanto, a minoria deve ceder e que a maioria deve governar por meio de seus representantes acreditados para o bem de todas as pessoas, e não para os interesses apenas da maioria. Se a democracia faz realmente isso é, naturalmente, outra história. A ideia imperialista tem como lema a união faz a força. No contexto nacional ela cria alianças e ligas poderosas entre grupos de nações. Na política ela se expressa em grupos de partidos que visam alcançar o que eles não poderiam conseguir fazer individualmente. Socialmente ela produz corporações gigantes, federações de indústrias, sindicatos etc. Ela ainda pode ser vista no mundo religioso na forma de uma federação de igrejas. Ela é, na verdade, um retrocesso para a velha ideia que animou os antediluvianos em seus esquemas em Babel. Gênesis 11, 1-9. Está escrito: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Veia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Veia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Nossa preocupação atual não é de todo com as vantagens ou desvantagens políticas da democracia. No entanto, a fim de obtermos a luz que a palavra de Deus derrama sobre ela, desejamos discernir o seu verdadeiro caráter e prever aonde ela chegará com o tempo. Em primeiro lugar, portanto, devemos perguntar às Escrituras qual seria o modo de Deus para o governo da terra. Ele tem, naturalmente, uma opinião sobre o assunto, e quanto mais nós aprendermos com clareza, mais estaremos em posição de julgarmos toda e qualquer teoria proposta pelo homem. No início, Adão, como um ser ainda não caído, foi colocado na posição de única autoridade. Ele era a imagem de Deus ou seu representante e tinha domínio sobre as classes mais baixas de seres criados. Gênesis 1, 26. Nenhum pensamento de autoridade sobre outros homens existia naquele momento. Este ponto não foi levantado até que o pecado tivesse entrado em cena. Sua autoridade, do modo como lhe fora concedida, era absoluta, e sua responsabilidade era apenas para com Deus. Após o pecado ter invadido a criação, um longo tempo se passou durante o qual nenhuma autoridade havia ainda sido delegada ao homem por Deus, portanto, nenhum homem tinha qualquer autoridade sobre os seus semelhantes. Essa era terminou com o dilúvio. Todavia, a primeira era pós-diluviana iniciou-se com uma maior delegação de autoridade. Noé, e seus filhos após ele, receberam a responsabilidade de manter os direitos de Deus no homem, especialmente no que diz respeito à sacralidade da vida humana. Veja Gênesis 9, 5-6.
Deus ali delegava a certos homens autoridade sobre seus semelhantes, ao ponto de estarem autorizados a executar a pena capital. A autoridade patriarcal era assim estabelecida. Entre aqueles que logo depois deixaram de lado o temor de Deus, e ou não se importaram de ter conhecimento de Deus, conforme coloca Romanos 1:28, esta autoridade, evidentemente, mudou a sua forma. Não era mais patriarcal em seu caráter, mas acabou caindo nas mãos de homens hábeis e de renome, como Nimrod. Gênesis 10:8-10, e após a confusão das línguas em Babel, apareceram as nações com seus reis. Gênesis 12:15 e 14:1-2. No entanto, aqueles que ainda temiam a Deus aderiram à ordem patriarcal, até que Deus empregou sua mão para libertar Israel do Egito e levantou Moisés. Aquilo marcou um novo começo. Moisés foi investido por Deus de uma autoridade no meio de Israel muito além de qualquer coisa que Noé tivesse recebido. É verdade que no início sua autoridade foi rejeitada. O que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Atos 7:27, mas também lemos que a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz, a este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecerá na sarça. Atos 7:35. Moisés era de fato o rei em Jesurum. Deuteronômio 33:5, mas aquele era um reinado de uma ordem informal. Propriamente falando, a teocracia tinha sido criada em Israel tendo Moisés como seu porta-voz e mediador e, portanto, rei nesse sentido. Por séculos assim foi a autoridade, conforme havia sido estabelecida em Israel, mas seu poder declinou e aqueles que vieram depois eram muito inferiores em fidelidade e vigor. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. ODT 34:10. A debilidade resultante levou a um clamor por um rei como tinham as nações. 1 Samuel 8:5, e após o episódio do rei teimoso e segundo a preferência do povo, Deus levantou a David e estabeleceu autoridade real em uma base adequada. Ele era para ser príncipe sobre o povo de Deus e executor de juízo sobre seus inimigos. 2 Samuel 7:8-9. Ele também era para dar a Israel sua herança. Então, ele os alimentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Salmos 78:71-72. A autoridade de Davi era absoluta, e cabia a ele governar. Ele devia executar juízo quando necessário, mas devia também alimentar seus súditos e orientá-los. Seu governo era para ser absoluto, mas também totalmente beneficente. Com o fracasso da descendência de Davi perdeu-se a glória de seu governo, e finalmente Deus transferiu a autoridade para as mãos dos gentios. Esta foi confiada inicialmente a Nabucodonosor, conforme mostrado em Daniel 2:37-38 e, embora o sonho do grande rei, como é registrado nesse capítulo, prenunciasse as mudanças que viriam nas formas de governo, no entanto, mostrava que a autoridade por detrás do governo, qualquer que fosse a sua forma, permaneceria nas mãos dos gentios até que a execução súbita da ira divina sobre todo o orgulho e abuso do poder que fora confiado ao homem fosse um fato.